Hi guys, welcome to one more class. Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Bruno Delgado, professor de língua inglesa, e acompanha comigo que nós vamos ter na nossa aula de hoje. Aula de número 11, objeto de conhecimento, verbo modal can, presente e passado. Detalhamento, forma negativa e interrogativa do verbo can. Abreviações, respostas curtas. Muita atenção agora e vamos à nossa aula. Muito bem, você vê uma frase escrita aqui, né, comigo. Nesse nosso início de aula, eu quero começar já entendendo o significado dela. Você tem a frase aqui aparecendo, yes, you can. Yes, you can. Que significa sim, você pode, no sentido de você consegue. Então, isso é algo que você deve levar com você. Quando você achar que você não consegue fazer algo, você não tem capacidade, sim, você pode. Yes, you can. E esse é um verbo que a gente vai ver muito na nossa aula hoje, tá bom? Então, a gente vai aprender como trabalhar com ele em inglês, como utilizar, como formar as frases, como utilizá-lo da melhor maneira, tá bom? Então, yes, you can. E para iniciar, já aprendendo como utilizar esse verbo, o verbo can, eu quero fazer algumas perguntas para você para aí ver as nossas habilidades, testar as habilidades. Veja essa primeira pergunta aqui. Vamos lá. Nós temos aqui o verbo drive, que significa dirigir. Então, a minha pergunta para você é: can you drive? E ela significa: você sabe dirigir? Você consegue dirigir? Então, você tem essa habilidade? Can you drive? E aí você pode me responder de duas formas. Yes, I can. Yes, I can. Ok? Então você pode responder yes, I can se você sabe. Se você dirige aí, se você é bom motora, então você pode responder yes, I can. Mas se você não dirige, se você ainda tem medo, não tirou a carteira, você pode responder no, I can't. No, I can't. Ok? Então, olha só, eu pergunto para você, can you drive? Can you drive? E aí você pode responder yes or no. Yes, I can. No, I can't. Perceba aqui o can nesse sentido de habilidade, né? Daquilo que eu consigo fazer. Eu tenho outras perguntas aqui, você já vai entendendo a dinâmica. Vamos ver o próximo verbo. Aqui o verbo play the guitar, que significa tocar violão. E aí, essa é uma habilidade que você tem? Eu vou perguntar em inglês para você. Can you play the guitar? Can you play the guitar? Aí, assim como na pergunta anterior, você pode responder yes, I can, no, I can't. Por exemplo, se você fizesse essa pergunta para mim, eu diria yes, I can. Não toco muito bem, mas eu arranho aí algumas notas. Então, eu responderia yes, I can, ok? Então, can you play the guitar? Aí você responde yes, I can ou no, I can't. Se você não consegue, se esse negócio de música aí não é para você, você responde no, I can't. Então, vamos ver mais algumas habilidades aqui. E nessa aqui, será que você é bom? É bom? É boa? Então, vem aqui. Cook. O verbo é cozinhar. Cook. Cook. E aí eu pergunto para você. Can you cook? Can you cook? Então, você sabe cozinhar? Você cozinha, né? Can you cook? E aí você pode responder yes, I can. No, I can't. No, I can't. Você já está entendendo a dinâmica aqui das respostas, né? E como dar essas respostas curtas de yes or no. Todas essas perguntas que eu estou fazendo, as respostas elas são sim ou não, né? Se sim, você sabe, se não, você não sabe, se sim, você consegue, né? Ou não. Então, can you cook? Yes, I can. Ou no, I can't. Próximo verbo aqui para a gente se familiarizar na nossa aula é o verbo swim. Swim, que significa nadar. E aí eu pergunto para você, can you swim? Can you swim? Então, se você sabe que o verbo é nadar, então você já pode me responder, yes, teacher, yes, I can. Ou no, no, I can't.
Então, se você sabe, né, se você é bom nadador aí, se você consegue, você pode responder yes, I can, ou no, I can't, não sei nadar. Muito bem, vimos alguns verbos, vimos aqui as perguntas e o can sendo utilizado nesses verbos com esse sentido de habilidade, para dar o sentido de que você tem a habilidade para fazer algo. Então, vimos aqui utilizado nesses verbos. O can, ele é um verbo modal e por isso ele é utilizado nas perguntas dessa maneira. Só para nós relembrarmos, vamos ver aqui o que são modal verbs, que isso se aplica aqui também, claro, ao can. O que são modal verbs? Modal verbs são verbos auxiliares, que são utilizados para indicar modalidade. O que é isso, né? A probabilidade, ou capacidade, permissão, pedidos e entre outros. Ele adiciona o sentido ao verbo principal. Então aqui, ó, diferentemente dos verbos comuns, eles não mudam de forma de acordo com o sujeito e sempre são seguidos pela forma base do verbo principal. Então, de modo resumido aqui, os verbos modais eles nunca estão sozinhos. Você lembra lá que o can, ele estava junto com o cook, que ele estava junto com o drive, que são os verbos realmente principais. Mas ele adiciona na frase esse sentido de capacidade, habilidade ou permissão, né, entre outros significados. No caso das nossas perguntas ali, o can no sentido de capacidade. Então, ele vem junto com o verbo principal, ele precisa do verbo principal e ele não muda de forma. Vamos ver como nós estruturamos na frase, então, o verbo can, né? Então, vamos começar pensando em frases afirmativas, né? Veja aqui comigo, a estrutura do verbo modal can, você tem aqui frases afirmativas. Vamos primeiramente pensar em frases afirmativas. Nessas frases, você vai ter sujeito, você vai ter o verbo modal can, né, que é o que a gente está usando aqui, e o verbo principal na sua forma base e o complemento. Então, veja as frases aí. I can swim. Eu sei nadar. Eu consigo nadar. Eu tenho essa capacidade, né? I can swim. Eu sei nadar. You can play the guitar. Você sabe tocar violão. Você sabe tocar violão. You can play the guitar. A terceira frase, he can drive a car. Aí eu já tenho o pronome ele, né? Então, ele sabe dirigir um carro. Agora, interessante aqui que eu quero que você observe. Seja para o pronome I na primeira frase, ou you na segunda frase, ou he na terceira frase, veja que o can ele não muda. Você sabe que tem alguns verbos em outros tempos verbais que a gente adiciona S, ES, ou ED, mas no caso do verbo modal ele vai ficar da mesma maneira. I can swim. You can play. He can drive. Então facilita para a gente também, né? Então, quando eu estou utilizando o modal, eu sei que ele não muda com o pronome, tá bom? Então, anote essas observações importantes aqui, ó. O verbo can não muda. Usamos o mesmo para todas as pessoas. Seja o pronome I, eu, you, você, he, ele, she, ela, we, nós, they, eles, para todos esses pronomes, ele não vai conjugar de uma maneira diferente. Você sempre vai usar I can, you can, he can, she can, we can, they can. Ok? Veja como é fácil a conjugação. O verbo que vem depois fica na forma base sem a preposição to. Isso é importante, tá? Em algumas frases você precisa lembrar que ele vem sem to, sem também s e sem ed. Bem, vimos as frases afirmativas. Vamos dar uma olhada nas frases negativas com o can. Então, olha só, agora vamos formar frases negativas aqui com esse verbo modal. A estrutura é parecida, mas aqui você vai ter o acréscimo do not, né? Que dá a ideia de negação, o not. Então, você tem o sujeito, você tem o can't ou cannot, e aqui tanto o can't quanto o cannot, veja que você está adicionando a partícula not, mas o can't é a forma contraída, ou uma forma maior, né, mais
a forma normal ali dessa negativa seria cannot, né? O can e o not. O verbo na forma base e o complemento. Então, a única coisa que adiciona aqui na forma negativa é o uso do can't ou cannot. Então, veja a frase aqui no exemplo. I can't swim. Eu não sei nadar. I can't swim. Eu não tenho, né, essa capacidade, essa habilidade. I can't swim. He can't drive a car. He can't drive a car. Então, ele não sabe dirigir um carro. We can't speak French. We can't speak French. Nós não falamos francês. Nós não sabemos falar francês. Então, veja que na estrutura da negativa, você tem aqui a utilização do can't. Você adiciona aqui, ao invés de ser apenas o can, você coloca o can't. Ok? Então, essa é a estrutura da forma negativa do uso do modal can. Vamos ver algumas observações importantes aqui da negativa. Olha, como eu disse, mencionei anteriormente, o can't é a forma contraída, ou seja, a forma curta de cannot. As duas estão corretas. O can't, ele é mais informal, o cannot, ele é mais formal. Você vai encontrar mais cannot em textos escritos e você vai encontrar mais o can't na linguagem falada. Mas ambos estão corretos, né, na frase. Agora vimos frases afirmativas, vimos frases negativas, agora vamos para a estrutura das frases interrogativas. E aí você vai lembrar lá do início da nossa aula, quando nós fizemos algumas perguntas com o can. E aí agora nós vamos ver como que se dá essa estrutura, né? Então você tem aqui o can, o modal, né? Can agora ele está no início da frase, né? Veja que ele está no início. Depois você tem o sujeito, você tem o verbo na sua forma base e você tem o complemento. Então veja que houve uma troca de posição aí se a gente comparar com a frase afirmativa. O can ele foi para antes do sujeito, né? Ele foi para antes do sujeito e não depois como na frase afirmativa. Lembra que se é uma frase interrogativa, é preciso o ponto de interrogação também ao final dela. Olha o exemplo. Can you swim? Estou fazendo uma pergunta, né? As frases interrogativas são perguntas. Can you swim? Você sabe nadar? Can he drive? Ele sabe dirigir um carro? Can we speak English here? Nós podemos falar inglês aqui. Veja que o can ele está antes do sujeito. Aqui é um pouco diferente do português, né? Se eu faço essa pergunta em português, por exemplo, você sabe nadar? O sujeito é você, o sabe é o verbo, né? Eu nadar ali, sabe nadar, você tem o verbo e depois vem o complemento. Então, veja que você tem a estrutura e o verbo vem depois em português. Mas em inglês, quando se trata de verbos modais, para você fazer a pergunta, você traz esse verbo para antes do sujeito. Sujeito, you, he, we, quando tiver o nome de uma pessoa, João, Bruno, Fernando. Então, você coloca o can antes para formar a sua pergunta. Lembra disso, tá bom? Então, algumas observações importantes aqui, ó. Como eu tenho falado aqui repetidamente, nas perguntas, o can vem antes do sujeito. Não esquece disso, tá bom? Se você vai fazer uma pergunta utilizando o can, coloca ele antes do sujeito, traz ele para antes do sujeito. E aí o verbo principal vem depois do sujeito, tá bom? Muito bem, o can é um verbo modal, ele não muda, né? Assim, na conjugação dele ali, seja por pronome pessoal. Mas ele pode ter uma variação se nós utilizarmos ele no passado, tá bom? Então, o can, quando é utilizado no passado, ele vai ter uma outra forma, que é o could. Quando você vê essa palavra em um texto, quando você ouvir essa palavra em um áudio em inglês, você já sabe que se trata do passado do can. Então, se você já sabe ali trabalhar com o can, muita coisa que você sabe a respeito do can vai valer para o could, com o entendimento de que ele é o passado, tá bom? Ele é a forma passada do verbo can. Então, nós usamos o could para falar sobre habilidades que alguém tinha no passado, ou para fazer pedidos de forma educada, ou para falar de possibilidades, como o can
só que no presente. O could é a forma passada. E aí, olha, veja, se você tem, ele segue a estrutura básica muito parecida com o can. Veja aqui, ó, sujeito, o could, né? E o verbo na sua forma base, e aí o complemento. Então, essa aqui é a estrutura básica de uma frase afirmativa. Então, veja que ali eu só substituí o can pelo could. Então, eu já saberia que essa frase estaria no passado, tá bom? O uso do could, como eu mencionei, ele envolve habilidade, habilidade no passado, past ability. Então, olha essa frase. I could swim when I was 5. Então, ó, eu sabia nadar quando eu tinha 5 anos. Swim é o verbo que você já aprendeu nessa aula, né? Então, se eu dissesse ali I can swim, eu estaria falando no presente. Eu sei nadar. Mas aqui eu estou falando, né, no passado. Então, eu tenho aqui eu sabia nadar quando eu tinha 5 anos. I could swim when I was 5, ok? Muito bem, praticamos essa parte aqui gramatical. E agora nós vamos para um outro momento da nossa aula, que é aquele momento que você já está familiarizado, que é onde a gente vai praticar o nosso listening. Nós vamos ouvir um texto em inglês, vamos ouvir e vamos ler, e vamos praticar para nos familiarizarmos com esse idioma cada vez mais. Muito importante no nosso aprendizado ter contato com a língua. E aqui a gente tem a oportunidade de ler o texto em inglês e ouvi-lo também, prestando bem atenção para as pronúncias. Nesse texto, eu quero que você observe com bastante cuidado o uso do can nas frases. Tente ouvir e identificar como ele está sendo usado. Vamos lá? Vamos para o nosso listening activity. Let's go! Muito bem, então agora vamos para aquele nosso momento de listening. Vamos aí prestar bem atenção no áudio. Então nós teremos um texto, teremos um áudio e lembre-se, eu quero que você observe e preste atenção no uso do verbo can nesse texto. Vamos lá. My abilities. Hi, my name is Lucas. I can do many things. I can swim and I can ride a bike. I can play the guitar and I can sing a little. I can cook pasta and make a good sandwich. But I can't dance very well. I can't drive a car and I can't play the piano. That's okay. Nobody can do everything. I like learning new things because I can improve every day. Muito bem, então ouvimos aqui o nosso texto sobre quem é o personagem principal aqui do nosso texto, o Lucas, né? Então, ele está falando sobre as suas habilidades. O título do texto é My Abilities, né? Minhas habilidades. Então, vamos ver o que ele diz aqui. Eu pedi para você observar bem o uso do can. Então, a primeira coisa que ele fala é I can do many things. Então, ele sabe fazer várias coisas. I can swim, I can ride a bike. Então, ele diz que ele sabe nadar. Isso daí você já pegou, né, da nossa aula de hoje. Então, I can ride a bike, eu sei andar de bicicleta. Olha só outra frase aqui. Você, com certeza, já identificou o que ele disse aqui, ó. I can play the guitar, eu sei tocar violão. I can sing a little, eu sei cantar um pouco. I can cook pasta and make a good sandwich. Então, eu sei cozinhar, macarronada, né, e fazer um bom sanduíche. Vamos ver a continuação aqui do nosso texto. Agora ele começa a falar de coisas que ele não sabe fazer, né, que ele não consegue. E aqui você vai perceber o uso da forma negativa deste modal can, o can't. Então ele diz, I can't dance very well. Então, eu não sei dançar muito bem. I can't drive a car. Então, ele diz que ele não sabe dirigir. Olha, ele anda de bicicleta, mas ele não sabe dirigir um carro. And I can't play the piano. Então, ele não sabe tocar piano. Ele sabe tocar violão, mas ele disse aqui que ele não sabe tocar piano. E aí ele termina com a frase, That's okay. Nobody can do everything.
Então, tá tudo bem, tá ok. Nem todo mundo consegue fazer tudo, né? Então, e é verdade, né? Nós não conseguimos fazer tudo. E aí ele termina: I like learning new things because I can improve it every day. Eu gosto de aprender coisas novas porque eu posso melhorar a cada dia, ok? Então, ó, vocês perceberam o uso do can tanto na forma afirmativa quanto na forma negativa. Compreendemos bem o texto aqui e percebemos o seu uso. Agora eu quero convidar você para ouvir o texto mais uma vez, observando novamente o can e agora com esse entendimento do significado do texto. Vamos lá? Vamos ouvir o texto mais uma vez. My abilities. Hi, my name is Lucas. I can do many things. I can swim and I can ride a bike. I can play the guitar and I can sing a little. I can cook pasta and make a good sandwich. But I can't dance very well. I can't drive a car and I can't play the piano. That's okay. Nobody can do everything. I like learning new things because I can improve every day. Muito bem. Então, olha só, aprendemos aí a lidar e a utilizar o verbo can, seja na sua forma afirmativa, seja na sua forma negativa. Vimos um pouco da estrutura, tanto da forma interrogativa também, como fazer perguntas. Será que nós compreendemos tudo? Então, agora é o nosso momento de testar os nossos conhecimentos. Nós vamos para o nosso Pop Quiz. Let's go! Ok, então vamos para a nossa primeira questão aqui, nossa first question do nosso quiz. Sua primeira questão: complete the sentence. Lucas, aí tem o espaço, play the guitar very well. Então você tem aqui a opção na letra A, can't. A opção na letra B, can. A opção na letra C, cans. A opção na letra D, could. Vamos lá, vamos observar essas alternativas. Vamos eliminar algumas aqui. Você aprendeu na aula que o could é o passado do can. E essa frase ela não está no passado, certo? Não tem nenhuma palavra aí que indique que ela está no passado, né? Não tem um yesterday, last week, last month. Não tem essas palavras que indicam que a frase está no passado. Então, a gente já pode eliminar a letra D, concorda? Então, já eliminamos a letra D. O cans também é uma conjugação que você não viu nessa aula aqui, né? Pelo contrário, você observou que o can ele não muda dependendo do pronome. Então, não tem como eu adicionar S, ES, ED. Você lembra que eu disse isso, né? Então, a gente pode eliminar a letra C também, certo? Acho que você já está aí com a resposta na ponta da língua. Mas nós temos a letra A, can't, e a letra B, can. Então, observe aqui, para a gente definir a resposta, você tem aqui que ele play the guitar very well. Então, talvez você lembre aí do significado de very well, mas aqui significa que é muito bem. Então, ele toca violão muito bem, né? Então, está dizendo aqui que ele toca, né? Play the guitar very well. Se é muito bem, então é algo que ele consegue fazer. Então, eu estou afirmando que ele consegue. Então, não pode ser a letra A, né? Na negativa. Vamos ter a resposta, então, ela vai aparecer aí para você. A resposta é a letra B. Lucas can play the guitar very well. Então, Lucas, ele sabe tocar violão muito bem. Então, veja aqui no comentário, ali nós temos, usamos o can para indicar habilidade no presente, né? Então, aqui eu estou tendo uma frase no presente, não é no passado, não é na negativa, é uma frase afirmativa no presente. Então, Lucas can play the guitar very well. Vamos para a segunda questão. Então, nós temos aqui, ó, I, espaço, swim. I'm afraid of water. Mas perceba que ali entre parênteses está escrito negativa.
Então, como eu completo essa frase na forma negativa corretamente? Será que é a letra A, can? Será que é a letra B, can to? Será que é a letra C, can't? Ou será que é a letra D, cannot, né, com S no final? Vamos lá. Se é uma frase negativa, não pode ser a letra A, correto? Porque a letra A corresponde ao can no modo afirmativo. Não pode ser também a letra B. Veja que tem o can ali, né? E você lembra que a gente não utiliza o to depois do modal can. Aí nós temos a letra C, can't, e a letra D, cannot. Então, na letra D também não pode ser, porque o uso ali do not está errado na frase. Então, não existe essa palavra not no sentido de negação, né? Então, você não tem essa palavra aqui. Então, só nos sobra a letra, vai aparecer a resposta aí, a letra C. I can't swim. I'm afraid of water. A tradução dessa frase é: eu não sei nadar, eu tenho medo de água. Então, eu não consigo nadar, né? Eu não sei nadar, eu tenho medo de água. Então, o uso da negativa aqui é o can't. Então, para formar frases na negativa, você vai lembrar que precisa utilizar o can't. Vamos para a nossa terceira questão aqui, então, agora, nosso quiz. Quantas você já acertou até aqui? E aí, já gabaritou as questões? Vamos para question number 3. Tem um parêntese ali escrito interrogativa. E aí você tem um espaço, you ride a bike. Então, como que nós formamos essa frase no modo interrogativo, na forma de pergunta? Será que eu completo com a letra A, can? Será que é com a letra B, do? Será que é com a letra C, are? Ou a letra D, dies? Lembre-se, o verbo modal can, ele não precisa de nenhum auxiliar, nenhum outro auxiliar, porque ele já funciona como auxiliar no verbo, né? Então, como auxiliar na frase, melhor dizendo. Então, seja o do, seja o are, seja o dies, eles não vão ter lugar aqui onde nós colocaremos na frase. Se nós colocarmos seja do, seja are ou dies, eu vou modificar o sentido, ou vai estar incorreto. Ali eu poderia até utilizar o do you ride a bike, mas não no sentido que eu quero, que é o do uso do can, ok? Então, como que fica a forma interrogativa aqui? Vamos ver a resposta. Can you ride a bike? Veja que fica uma pergunta. O meu can é utilizado para fazer a pergunta. Então, você sabe andar de bicicleta? Can you ride a bike? Muito bem. Vamos para a questão número 4 agora. Então, nós temos aqui as respostas curtas. E aí eu tenho uma pergunta. Can you cook? Can you cook? Lembra que a gente volta agora lá para o início da nossa aula, onde eu fiz aquelas várias perguntas, né? E você poderia responder yes, I can, no, I can't. Então, a forma correta de responder a essa pergunta, can you cook? Você vai lembrar lá do início da aula, vai aparecer aí na tela para você. Yes, I can. Yes, I can. Muito bem. Então, nós finalizamos aqui a nossa aula, a utilização do can. E sim, você pode. Yes, you can. Você consegue utilizar o can em inglês de modo correto, seja no modo interrogativo, negativo ou afirmativo. Ok? Espero que tenha tudo ficado claro para você e nós nos vemos em outro momento. Bye, bye!